Meus irmãos, então pergunta número 18 do Catecismo. A pergunta é: Deus permitirá que a nossa desobediência e a nossa idolatria passe sem punição? A pergunta é se as nossas atitudes, os nossos pecados, os nossos deuses que nós temos levantado no nosso coração, se no final Deus vai deixar isso tudo sem punição? O que a gente faz, o que a gente fez, o que a gente fará, será que... Deus é um Deus amoroso, Deus é um Deus tão legal, né? Eu tenho um livro lá, é até muito bonito, as meninas se quiserem ler ele, é um livro muito bonito, eu acho que é um dos livros mais bonitos que eu tenho. Ele é rosa, né? Ele chama O Deus que Destrói Sonhos. Aí no livro ele vai falar da teologia da Xuxa, né? O cara lá de cima, então fala, ele é tão amoroso, né? Deus é legal. Mas e aí, vocês acham que vai ficar sem punição? No final todo mundo se livra? Se livra, Mateus? Se livra? Tá viajando na maionese, Mateusão. Ele tá perto da morena ali, aí ele fica louco. Eu já tive essa idade, Mateus. O Valdeir fala que são borboletas na barriga. Então, meus irmãos, a pergunta... Talvez você aqui não pense tanto nisso, e a gente vê isso constantemente na internet, alguém sempre querendo usar o nome de Deus, trazendo um aspecto de um Deus amoroso, um Deus legal, um Deus que está preocupado só com amor. Deus é amor. O importante é o amor. O importante é a felicidade, né? E aí, com esse pensamento, nós esquecemos daquilo que as Escrituras têm dito. Nós esquecemos das promessas de Deus, tanto promessas boas quanto promessas ruins, né? Abram lá em Efésios capítulo 5, nós iremos ler o verso 5 e o verso 6. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Éfeso, ele vai mostrar para mim e para você um grupo de pessoas, né? Porque pecado tem gente atrás dele, né? Pecado em si não é nada. Mas ele vai mostrar um grupo de pessoas que praticam determinadas coisas e que não vão entrar no céu. São pessoas que vão ser punidas pelo nosso Deus. Pessoas que vão receber o salário da vida que eles tiveram. E às vezes as pessoas pensam que, e está muito em voga isso hoje, né? Você cita alguns textos bíblicos para endossar aquilo que o próprio Deus disse, mas ficou muito politicamente incorreto, né? Usar um texto bíblico para falar de qualquer tipo de pecado. Mas o texto é claro e a gente vai ler aqui, Paulo mostrando para nós essa lista de pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Diz assim, Efésios 5, 5 e 6. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Né? Você vê que Paulo aqui é claro. E o texto bíblico, a gente que estudou olha, né? Observar, interpretar e... Aí, ó. Muito bom, já salvou a turma aí.
O quê? No Oia? É mesmo, não vou repetir a aula. O Oia é bom pra caramba. Então, meus irmãos, o texto vai dizer assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs. Quando eu e você damos ouvidos às outras coisas que não seja a palavra de Deus, a gente pode incluir essas palavras vãs. Tudo aquilo que não vem de Deus, tudo aquilo que destoa da palavra de Deus. Então ele está falando assim, ó, eu estou dizendo para vocês aqui que nenhum incontinente, nenhum impuro, nenhum avarento, nenhum idólatra, que é idolatria, né, tem herança no reino de Deus. Aí alguém fala para você, não é assim não. A gente até ouve falar, não, uma puladinha de cerca não tem problema não. Né? O que é uma puladinha de cerca? Aí Paulo está dizendo para mim e para você assim, ó, não vos engane. Não creiam em gente que quer amortecer, anestesiar você da realidade do pecado. Pecador no céu, só pecador arrependido. Não existe pecador que não seja arrependido no céu. Tem gente que fala assim, pastor, não vou para a igreja não, porque lá está cheio de gente sem vergonha. Eu falei, não tem problema não, pode vir aqui, cabe mais uns 2 sem vergonha. Aqui o que mais cabe é a gente sem vergonha. Só não pode ficar sem vergonha. Mas a gente entra sem vergonha, entra adúltero, entra bêbado, entra prostituta, entra de tudo quanto é jeito. Aqui que é o lugar da gente ser transformado, ouvir a palavra. Então, meus irmãos, essa pergunta, talvez você lá no íntimo do seu coração já tentou respondê-la de forma contrária às Escrituras. Será que no final, será que Deus que é tão amoroso não vai acochambrar para a gente, não? Será que Ele não vai perdoar todo mundo? Né? Então, a realidade da injustiça que a gente tem visto hoje no mundo, ela muitas vezes faz até a gente questionar a justiça de Deus. A gente vê muita injustiça. Né? Quem está acompanhando um pouco a política aí, gente, que tá, a política está chegando a níveis, assim, coisas que a gente não podia nem mensurar. A gente até pensou, mas eles nos superam. E a gente tem visto a impunidade, a gente tem visto a injustiça há um bom tempo. Né? E essas coisas fazem com que pareça que Deus não é justo, ou pareça que Deus não está se importando. Né? Porque eu e você, nós temos uma tendência a pensar na justiça a partir de nós mesmos. O modelo de justiça não é o de Deus, é o nosso. E o nosso modelo de justiça, que é em nossos próprios termos, é aquele aqui e agora. Né? É o toma lá da cá. Né? Você já dá um tapa antes de o rosto, você já dá outro. Na nossa dinâmica é assim. A gente quer ver a punição instantânea. Faz parte do nosso desejo maligno de vingança. A gente não consegue não ver a impunidade não sendo punida. A injustiça sendo passada por cima. Então, meus irmãos, isso faz com que a gente às vezes questione a justiça de Deus, a bondade de Deus, a existência de Deus. Mas sempre foi assim, né? Sempre foi assim. A gente vê isso nas Escrituras. Peguei um texto que todos nós conhecemos, o profeta Abacuque daquela música tão bonita que a gente canta. Ele começa o seu livro dizendo assim, ó: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência e não salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa, a lei se afrouxa e a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Eu acho que Abacuque está vivo. Escreveu isso aqui antes da gente chegar aqui no culto. Né?
bem atual. O profeta Abacuque, ele está descrevendo os dias, ele está, Senhor, até quando? Eu não estou aguentando mais ver isso aqui, não. Já está difícil, o Senhor ainda me mostra essas coisas, né? A gente está estudando Eclesiastes e o sábio Salomão, ele vai dizer no capítulo 3, verso 16: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e no lugar da justiça, maldade ainda. Para todo lado que a gente vê. Injustiça, maldade. A gente olha nas Escrituras, tempo em tempo alguém se levanta com a mesma queixa. O profeta Malaquias, do mesmo jeito, o profeta Malaquias vai dizer: vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. É duro, né, meus irmãos? A gente vê injustiça. A gente vê, por exemplo, no nosso país, anularem, né, a sentença de condenados, prender inocente. A gente vê a discrepância na justiça, em todos os aspectos. Basta só você ligar a televisão. E a gente não está mais indignado, é porque ainda não doeu na minha e na sua vida ainda. Pessoas que sofrem injustiça tamanha, né? E não tem quem recorrer, não tem um tribunal. Você vê o próprio sábio Salomão vai falar assim, você olha para o tribunal, até o tribunal está corrupto. A casa de justiça, a casa da lei, o único lugar que eu e você temos, também está corrompida. Não há justiça. Não há, meus irmãos. E é interessante que tem um ditado que é muito antigo, que eles dizem que a mentira contada muitas vezes se torna verdade. Né? A gente ouve tanto, que a gente começa a duvidar. Porque o cenário não muda. Aí a gente volta na pergunta, será que Deus deixará sem punição a nossa pecaminosidade, a nossa desobediência, a nossa idolatria? Porque o que a gente vê é o ímpio prosperando, o mal se dando bem, né? Aquele questionamento do povo na época de Malaquias, não, adiantou de que a gente guardar os preceitos do Senhor, adiantou de que a gente andar certinho? A gente se dá mal toda vez. Nós continuamos sendo escravos, nós continuamos sendo oprimidos e eles estão cada vez melhores, estão cada vez mais prósperos. Então, meus irmãos, talvez essas queixas antigas do povo de Deus também sejam hoje um motivo de nós relaxarmos quanto à verdade de um Deus que nós servimos, que é um Deus justo. Um Deus extremamente amoroso, extremamente santo, mas extremamente justo. Deus não deixa nada para trás. Deus é justo. Lembra-se que a gente anda por fé e não por vista. Nós não precisamos de ver nada, nós só precisamos de crer. Essas coisas que a gente tem visto não pode tirar a certeza e a convicção dos nossos corações de um Deus que é justo e um Deus que um dia irá resolver essa bagunça. Não pode, meus irmãos. E talvez uma das respostas, porque a gente vê isso tudo acontecendo e parece que Deus não está nem aí, mas o próprio Deus responde, e justamente ele responde até para o profeta Malaquias. É uma das respostas que Deus nos dá nas Escrituras, porque que a gente tem visto isso, temos nos indignado com essa injustiça, com essa impunidade,
Mas Deus ele responde para Malaquias assim, ó, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós não sois consumidos. Meus irmãos, esse Deus amoroso, esse Deus justo, nossa, coçou a garganta aqui. Esse Deus amoroso, esse Deus justo, é um Deus imutável, é um Deus que não muda. Já pensou se Deus fosse como eu e você? Alguém pisa na bola com a gente quer esganar. Se ele faz uma coisa boa, logo em seguida a gente quer amar. Então a gente dá um abraço e um tapa na mesma velocidade. Nos agradou, você abraça. Nos desagradou, você repudia. Deus não é assim, meus irmãos. A imutabilidade de Deus é o motivo de nós ainda não vermos a justiça nossa, que é aqui e agora. Justamente pela misericórdia, pelo amor desse Deus, que Ele tem nos dado tempo. Lembra-se? Ele é o dono do tempo. Há tempo para tudo. A gente está vivendo o tempo da graça, onde Deus tem dado oportunidade para mim e para você, para aquelas pessoas que a gente ama se arrependerem. Quantas pessoas que a gente ama e conhece o Evangelho? Então, nem aí para o Evangelho. Deus é bom, porque Deus não muda. Por causa do humor de Deus, que é santo e não é igual a nós, a gente ainda não viu a justiça de Deus em ação. Mas aí quando a gente olha de novo para Salomão, ele nos traz respostas também, ele vai dizer assim, então diz comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Meus irmãos, a pergunta se Deus deixará ou permitirá que a nossa desobediência e idolatria passe sem punição, Salomão responde, não. Há um tempo determinado, Deus julgará o perverso. A resposta do catecismo é, não. Todo pecado é contra a soberania, a santidade e a bondade de Deus, e contra a sua justa lei. E Deus se ira com justiça quando cometemos pecados e os punirá por seu justo juízo, tanto nesta vida como na vindoura. Meus irmãos, Deus não vai deixar nada sem ser acertado. Algumas pessoas, Deus, pela sua soberania, Ele acerta as contas aqui mesmo. Outras pessoas, Deus reservou um dia para fechar a conta. Esse dia vai chegar, meus irmãos. Spurgeon, ele comenta no catecismo, ele vai dizer assim, se permitíssemos que os culpados escapassem ilesos, isso causaria sofrimento nos inocentes. Deus, portanto, não por escolha arbitrária, mas pela necessidade de justiça, tem de nos punir por nossos erros. Meus irmãos, entendam uma coisa, o nosso Deus é um Deus justo, um Deus santo. A justiça de Deus deveria e deve ser satisfeita. Senão ele não é um Deus justo. Cristo morreu na cruz justamente para que essa dívida fosse paga. Quando Cristo morre na cruz por mim e por você, a justiça de Deus é quitada. O Deus Santo, ele precisava de receber o pagamento pela dívida do pecado do homem. O homem, ele não conseguiria pagar essa dívida. Por isso que Jesus, ele é o verbo que se fez carne. Jesus, ele toma o meu e o seu lugar. Paulo vai dizer que ele é o segundo Adão, porque o primeiro Adão falhou. A justiça de Deus precisava ser satisfeita e só Cristo, o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, poderia satisfazer a justiça de Deus. Por isso que Cristo morreu, ressuscitou, para que essa justiça de Deus fosse satisfeita.
Por isso que eu e você hoje, nós olhamos para a obra de Cristo na cruz e a justiça de Cristo, porque, lembra, foi o justo pelos injustos, o santo pelos pecadores, o que não merecia pelos que mereciam. Mas Deus, no seu amor, na sua bondade, Ele recebe o pagamento da nossa dívida das mãos do próprio Filho. E agora eu e você, nós olhamos para Jesus e nós cremos que a cruz satisfez, quitou essa dívida e Deus Pai, Ele imputa a nós não mais a culpa do pecado, mas a justiça do Santo, do segundo Adão, de Cristo Jesus. Por isso que agora é por fé. Eu creio que Jesus morreu por mim. Eu creio que Jesus satisfez a justiça de Deus por mim, porque a minha justiça, Isaías vai dizer que é trapo de imundícia. Porque tudo que é bom eu faço, mas é para mim mesmo. Por isso que Isaías vai dizer, a justiça do homem é trapo de imundícia. Eu e você queremos ajudar pessoas, eu e você queremos fazer coisas boas, mas lá no fundo eu e você fazemos não para a glória de Cristo, para a nossa própria glória. Por isso que as nossas obras são um trapo de imundícia para Deus. Agora o seu filho não. Ele sem pecado. O que ele fez foi perfeito. Por isso que nós temos que olhar para Jesus, meus irmãos. E hoje, talvez a gente pense, cadê o Senhor? Mas lembre-se, a injustiça e o pecado não serão para sempre impunes, meus irmãos. Deus, Ele reservou no seu calendário. Tem um dia marcado que eu e você não sabemos, mas Deus sabe. Um dia que Deus marcou para acertar as contas com a humanidade. Atos 17:31 diz assim, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando Jesus, meus irmãos, ele diz assim, se possível, passa de mim esse cálice, ele estava se referindo ao cálice da ira de Deus. Porque a justiça de Deus foi derramada em Cristo. Agora, esse Cristo que bebeu a justiça de Deus, Pai, ele agora, esse varão, ele vai vir e ele vai derramar o cálice da ira de Deus naqueles que não professaram, naqueles que não creram, naqueles que rejeitaram a oferta da salvação. Por isso que eu e você temos Cristo, temos um Salvador. Porque a punição, meus irmãos, ela vai vir. Talvez não como a gente gostaria, aqui e agora, instantânea. Toma lá, dá cá. Porque o nosso Deus é santo, perfeito, e tudo que Deus faz é bom, no tempo perfeito. Então nós temos que descansar em Cristo, na obra de Cristo, no favor de Cristo, no amor de Cristo, na bondade de Cristo, na vontade de Cristo. E aqueles que se voltam para Ele são seu povo. E o profeta Malaquias vai dizer assim, que esse povo é para mim um particular tesouro, e naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa seu próprio filho que serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Deus vai punir, meus irmãos. Deus virá. Deus vai acertar a conta com o mundo. E nesse dia, Deus nos promete que aí nós vamos ver a diferença de quem creu e de quem não creu, de quem serviu e de quem não serviu, de quem é justo e de quem é ímpio. Então que nós possamos lembrar constantemente quem nós somos. A gente abriu o texto de Eclesiastes, guarda a tua boca quando entrares na igreja, na adoração. Lembra-se que Jesus, Deus, Ele está lá em cima e nós estamos aqui embaixo. Não brinca, meus irmãos, com Deus. A gente não pode brincar de que, não, Deus, não, isso tudo é uma conversa fiada. Não, não é. Isso vai acontecer quando a gente não sabe.
Mas vai acontecer. Eu tenho certeza, convicção. Do mesmo jeito que eu sei que eu vou jogar esse lápis para cima e ele vai cair, eu sei que Jesus vai voltar. E você, meu irmão, por mais que você brinca com a lei da gravidade, por exemplo, porque às vezes a gente brinca com a lei da gravidade, a gente anda no limite, né? A gente quer subir no telhado, né? E às vezes a gente anda no limite, cai, não cai. Só que você não afronta a lei da gravidade porque você sabe que ela te derruba. Com Deus é do mesmo jeito. Às vezes a gente brinca com a lei de Deus, com a justiça de Deus, com a santidade de Deus. Mas, meus irmãos, Deus é justo. E Ele guardou um dia, Ele irá nos punir. Não aqueles que depositaram sua fé nele, mas aqueles que rejeitaram. João 3,17. Aqueles que ouviram e não creram. Esses já estão julgados pela minha palavra. Então que nós possamos olhar para Cristo. Vai acontecer. Quando? Não importa. Não importa que eu e você estejamos preparados para que, se for amanhã, nós recebamos o vinde a mim, meu povo, e não apartai-vos de mim. Amém? Vamos levantar? Vamos orar? Hoje está todo mundo cansado, né? Vocês devem ter trabalhado pra caramba. Então vamos orar?